Boa noite. Na Irlanda agora são quantas horas? É você, Débora, que está da Irlanda? Eu estou dando boa noite a todo mundo aqui do Instagram. Boa noite, Jane. Saudade, pesar, esperança e serviço ao próximo. Põe no princípio. Já posso. Ante aos que partiram. Reverencia aqueles que partiram na direção da vida maior, mas converte saudade e pesar em esperança e serviço ao próximo, trabalhando com eles e por eles. Em termos de confiança e reconforto, bondade e união, porquanto eles todos, acima de tudo, são companheiros renovados e ativos, aos quais fatalmente um dia te reunirás. Do livro Encontro Marcado, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos fazer uma prece diferente. A gente separou, a Adriana separou um vídeo muito lindo e nós vamos homenagear a todos os nossos entes queridos, da parentela corporal como da parentela espiritual, os nossos amigos, né, tão queridos. Vamos homenagear a todos que já partiram e nos aguardam no mundo espiritual. Então, a prece vai ser a oração que Emmanuel escreve em homenagem ao dia de finados. Oração no dia dos mortos. Emmanuel. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam às teias físicas, pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, a afeição de belos epitáfios inúteis. Pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões encarcerados para a longa descida às trevas. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue, os excessos da mesa.
pelos que se mortificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas, pelos que se mobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias, que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos de desânimo, que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desespero, que caíram em suicídio moral, por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos da saudade, que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. E por esses outros mortos, desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também, como choraste sobre Lázaro morto, e trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição. Que assim seja. Como vocês viram, é uma oração belíssima, né? Que Emmanuel faz se referindo a nós como os mortos e os que estão na verdadeira vida, realmente os vivos, né? Então, quando a Convenção Humana cria um dia para lembrar algo ou alguém, é para que nós possamos dar um valor ao que está relegado às margens da sociedade, aos excluídos de um modo geral. Como, por exemplo, o Dia do Índio. Foi preciso, enquanto houver indigência ecológica, é preciso que haja o Dia do Índio, né? Para que nós lembremos desses nossos irmãos donos da terra muito antes de nós. Aí vem alguém cantar que todo dia é dia de índio e realmente deveria ser todo dia lembrado em seus direitos. O Dia da Mulher, o Dia do Trabalho, são datas escolhidas para que nós não nos esqueçamos, por exemplo, aquele 1º de maio de 1800 e alguma coisa, onde um patrão manda incendiar a fábrica com os manifestantes dentro e todos morrem. A comemoração de finados, pela mesma forma, para que nós não os deixemos relegados ao esquecimento da mais fria crueldade. Essa comemoração iniciou há 1 milênio, mas a data só foi universalizada no início do século XX, em 1915, né? E só a partir de 2002 que ela foi considerado no Brasil feriado, né? Isso aqui interessa para muita gente, é um feriado. Então, a origem dessa data de finados não está propriamente na religião, está mais na cultura. Porque para nós aqui, a cultura pré-colombiana, casando com valores do cristianismo, é que começaram a cultuar esse dia de finados, né? E é uma escolha pelo dia 2 de novembro, finalizando um período de celebração do aspecto mais sombrio da vida, que é o fim da vida. É um curto período de celebrações, né? No dia 31, Dia das Bruxas, dia 1º, Dia de Todos os Santos, e dia 2, Dia de Finados. Antigamente era o Dia das Almas, mas depois ficou como Dia de Finados. Quanto ao Dia de Todos os Santos, os católicos dizem como santos aqueles que morreram depois de atraídos pela proposta divina. Isso que eles chamam de santos, morreram depois que já estavam atraídos pela proposta divina. E já o senhor Perchet, na Revista Espírita de novembro de 1862,
já chama Dia de Todos os Santos aqueles que sofreram, santos seriam aqueles que sofreram corajosamente as provas da vida, que se despojaram das coisas mundanas, que se educaram e educaram aqueles que eram seus dependentes na fé e na caridade. Então, eu não vou me estender muito na origem cultural, né, do Dia dos Mortos, que aparece, então, nessa era pré-colombiana no México, né, cujas comemorações do Dia dos Mortos se prendiam a uma lenda muito antiga. Acreditava-se que neste Dia dos Mortos, todos os mortos viriam passar com as suas famílias presencialmente, materialmente. E, na verdade, essa lenda faz um certo sentido, porque todos realmente que são relembrados atende ao convite, né, ao chamado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, como que isso acontece. Então, nós vamos ver que o dia 2... Rodrigo, como é que eu passo aqui? Onde? Aqui, ó, rola. Aqui, achei. No dia 2, então, dedicado aos mortos, esse dia tem 2 objetivos. O primeiro é nos lembrar que um dia, se a gente fizer por merecer, nós também seremos lembrados nesse Dia dos Mortos. Nós também estaremos entre os mortos. Como disse o escritor Paul Auster, num dia existe vida. Um homem segue de um dia para outro, cuidando das suas coisas, sonhando apenas com a vida que se estende à sua frente. E, de repente, acontece a morte. Então, é assim, é um trecho de um livro chamado A Invenção da Solidão, que sintetiza o absurdo da morte, o inesperado que é a morte. Não é, Jane? Hoje nós estávamos pensando daquele jovem de 27 anos que subitamente infarta e se vai, né? É esse absurdo do inesperado que é a morte. E o segundo objetivo do Dia dos Finados é que, pelo menos neste dia, nós possamos nos lembrar dos que partiram. Então, existem 3 formas de lembranças. Tem 3 aspectos que as nossas lembranças acontecem. Aquelas lembranças caracterizando os primeiros tempos de luto, onde nós não pensamos em mais nada a não ser no ente querido que partiu, e sobrecarregando as lembranças de toda a morbidez, de todo o trauma que a separação envolveu. A gente sofre muito, muito nesse período e faz os que partiram sofrerem também. Então, o primeiro aspecto de nossas lembranças é este aspecto carregado de preocupações excessivas e que fez Jesus dizer: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, este seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quer dizer, nesse primeiro aspecto, é como se Jesus dissesse: cuide dos que estão aqui, porque os que partiram tem quem cuida deles lá. O segundo aspecto da nossa lembrança é aquele aspecto mais positivo, né? Onde nós oferecemos equilíbrio, o carinho das nossas orações, o carinho das nossas preces, muito saudosas, mas muito equilibradas, né? Com as nossas vibrações de fortalecimento, de coragem, para que eles continuem a caminhada, aceitando a própria morte, se é que ainda não conseguiram aceitar, né? Então, as nossas preces equilibradas nesse sentido, porque quando a gente se fecha só na própria dor, nós que ficamos, nós esquecemos que para eles que partiram e que estão desencarnando também, não é fácil. E o terceiro aspecto que as nossas lembranças podem se caracterizar é aquele aspecto que nos remete à necessidade de ter sido criado um dia para se comemorar o Dia dos Mortos, evitando assim que eles caiam no esquecimento de parentes e amigos. É este terceiro aspecto que faz com que o senhor Allan Kardec pergunte aos mortos mais vivos do que nós,
na questão 321, e eles respondem. O Kardec pergunta se os espíritos ficam sensibilizados ao serem lembrados pelo que lhes amaram aqui na Terra. E a resposta é que eles ficam mais sensibilizados do que a gente possa imaginar. Se eles são felizes, serem lembrados por nós aumenta a felicidade deles. E se eles estão muito infelizes, serem lembrados por nós, eles sentem até um certo alívio, né? E Kardec pergunta também se esta comemoração do Dia de Finados é importante e se os mortos ficam felizes em ir aos cemitérios encontrar os que vão orar para eles em seus túmulos. E os espíritos respondem que os nossos entes queridos atendem a este chamado, porque a gente chama pelo pensamento. A oração, a gente chama o nosso familiar para perto de nós. Então, Kardec fala que eles ficam felizes ao serem lembrados, mas como poderia ser em qualquer outro dia. Que neste dia de finados, os que partiram vão em quantidade maior ao cemitério, porque é nesse dia que, em quantidade maior, também os parentes estão lá. Então, para muitos, é um dia de felicidade, e os espíritos veem com alegria e ternura os que lhes são caros lhe homenageando. Eles ficam felizes de ver aquela homenagem. Na questão 322 de O Livro dos Espíritos, os espíritos falam daqueles que ficaram esquecidos, né? Aqueles que ninguém lembra deles, ninguém ora para eles, ninguém visita seus túmulos. E fala da tristeza que eles podem sentir se ainda presos nessa situação. Mas os espíritos dizem que esses que foram esquecidos, que ninguém lembra deles, que ninguém reza por eles, que ninguém visita, que esses seguem em frente também e vão desbravar esse universo maravilhoso, essa vida espiritual eterna, que é enorme, com 1000 possibilidades, 1000 lugares para ir, 1000 coisas para fazer. Então, eles seguem em frente também, eles também esquecem os familiares aqui na Terra. Se eles não são lembrados, eles também esquecem e seguem em frente e se perdem. Porque é o amor que une. Os espíritos estarão ligados a nós pelos laços do coração. Se não existe amor, não há laço que ligue. Mas tem espíritos que continuam ligados à família, aos amigos, e são esquecidos pela família e pelos amigos, e eles ressentem disso. Eu nunca esqueci uma comunicação de um espírito que houve na nossa mediúnica, na nossa reunião de intercâmbio mediúnico, que acontece às quartas-feiras, acontecia antes da pandemia, de um espírito que veio e logo eu o reconheci. E ele percebeu que eu tinha reconhecido, porque ele foi capaz de ver na minha tela mental que eu sabia quem era ele. E ele fala comigo: você sabe quem sou eu, você conhece meus familiares, e eu estou aqui muito angustiada e muito triste. Eu queria que você pedisse aos meus familiares que orassem por mim, pelo menos no dia do meu aniversário, no Dia dos Pais e no Natal, 3 vezes só no ano, que eles orassem por mim, que eles lembrassem de mim. Então eu achei aquilo tremendamente triste, tremendamente triste. Que coisa triste que a nossa ingratidão pode ser a ponto de, se o nosso pai não foi aquele modelo de virtude, de grana e de tudo que a gente espera de um pai, então ele morre, ele vai ser esquecido. E é uma loucura, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta que os filhos não temos o direito de julgar e muito menos de condenar os nossos pais. Que se eles errarem conosco, isto é uma questão entre eles e Deus, e não nossa. A eles nós continuamos devendo sempre
o respeito e a gratidão por terem nos dado a vida física. Então, essa questão fica muito clara, né? E este pai não tinha sido o pai que aquela família esperava. E então ele cai no esquecimento e ele volta e pede. Então, estamos ligados a estes nossos entes queridos pelos laços do pensamento. E eles vão no cemitério no dia que são lembrados, assim como eles se sentem lembrados e vão aonde a gente estiver. Está lá escrito, os mortos que não se sentem chamados estão planando pelas estreitas alleias dos cemitérios. Isso aí está na Revista Espírita, um espírito contando como é que é a visão espiritual num cemitério. Os mortos ficam ali, entre aquelas ruelas estreitas, entre as sepulturas, andando, planando, perdidos ali, porque estão fatalmente chumbados pelas paixões terrestres aos despojos mortais que outrora eles amaram tanto aquele corpo, amaram tanto aquela vida material e não conseguem abandonar aquele corpo ali e, de uma certa forma, fica preso àqueles despojos. Esse é o quadro dos cemitérios para os que não se desapegaram da terra, ou seja, para todos aqueles que não conseguiram desencarnar, porque morrer, a doença mata, o desastre mata, a bala perdida mata, o vírus da Covid mata, o corpo físico. Agora, desencarnar é conseguir abandonar este corpo físico, abandonar para trás todos os planos mais imediatos e criar novos planos e novos sonhos. Então, os que não conseguem enxergar a possibilidade de que a vida continua e que eles podem ter novos planos, novos sonhos, eles ficam presos assim no cemitério. Chico Xavier tinha o hábito de ir ao cemitério quando ele vinha a Pedro Leopoldo, ele pegava um táxi, por mais que um monte de gente quisesse acompanhá-lo, ele ia sozinho e ficava orando e conversando mentalmente com esses espíritos que estavam ali perdidos. Mas, normalmente, o espírita não vai ao cemitério. E todo mundo quer saber por que o espírita não vai ao cemitério. Ontem eu fazia uma palestra sobre a morte, sobre o luto, para um portal da internet, Portal do Consolador, e a pergunta veio, por que nós não temos nenhum desses rituais, né, de morte? Então eu fiquei pensando, você coloca flores no corpo do seu ente querido e coloca uma vela. São rituais que embelezam, que tentam embelezar aquele momento, significando que a gente quer que o nosso ente querido encontre luz em seu caminho, mas a luz que a gente deseja para ele, a vela não dá. As flores que a gente deseja para ele não são aquelas que estão no caixão. Então nós entendemos a inutilidade dessas coisas, né? E por que a gente não vai ao cemitério? Claro que a ida ao túmulo é um modo de expressar que nós estamos pensando naquela pessoa ausente. Nada a condenar o espírita que vai, o espírita que não vai, o católico que vai, nada a condenar. Eu só fico entristecida pela situação dos nossos irmãos evangélicos, que algumas correntes desta religião, o pastor diz assim, quando está lá rezando na hora do sepultamento, não vamos rezar por fulano que está aqui morto, né? Não vamos rezar por fulano, ele não precisa mais de oração. Vamos rezar por nós, porque esse aqui já está com Deus, já está no reino de Deus, ele não precisa de nós. E eu fico pensando, coitadinho daquele espírito que não vai receber uma oração, sendo que as orações são refrigério, são alívio, né? Eu fico pensando que é claro que Deus tem mecanismos de nos proteger de nós mesmos e das nossas crenças equivocadas, né? Mas é muito triste imaginar isso. Mas então nada a condenar quem vai ao cemitério. A prece
é que santifica esse ato de lembrar. Então, pouco importa o lugar, pouco importa como que você vai lembrar aquele que um dia partiu. Então, a gente tem que ir ao cemitério para lembrar da pessoa, fazer uma oração para lembrar da pessoa. E eu vou ser obrigada a lembrar Shakespeare, que disse: precisar de algo para lembrar-te é admitir a hipótese que posso esquecer-te. Então, se você realmente ama o seu ente querido, você não precisa de dia nenhum para lembrar e oferecer a ele o seu carinho, a sua prece, as suas vibrações de coragem, de saúde espiritual, as suas vibrações para que a pessoa aceite a própria situação. Isso aí, essa prece que você faz em todo velório que você vai ali, silenciosamente, você ofereça isso àquela pessoa que está ali, conhecendo você, aquela pessoa ou não. Então, eu, particularmente, nunca voltei à sepultura dos meus filhos, a não ser para colocar outras pessoas lá. Mas voltar para visitar simplesmente, eu nunca voltei e nunca fiz uma prece por eles ali. Por quê? Porque eu sei que a prece me conecta com eles imediatamente se eu tiver uma boa vibração para essa prece. E quando eles me virem ali naquela sepultura, eu vou fazê-los lembrar do que houve de mais trágico, que é o momento do sepultamento. Eu vou atraí-los para as lembranças que aquela situação ali vai suscitar. Então, eu prefiro estar num lugar lindo e orar pelos meus filhos, orar pelos meus entes queridos, porque eu não quero fazê-los lembrar aqueles momentos tão dolorosos. Para finalizar, eu vou contar uma história. E é engraçado que outro dia eu vi um palestrante lindinho dizer assim, no início da sua palestra: que Jesus me abençoe para que eu não fale em mim e fale nele. Eu achei isso uma carapuça enorme, mas eu vivi coisas tão incríveis e eu acho que eu vivi para contá-las realmente, dentro dessa perspectiva de superação que a doutrina oferece. De uma certa forma, eu virei uma espécie de um símbolo de superação, guardada todas as devidas proporções da minha pequenez enquanto pessoa, mas eu virei uma espécie de símbolo de quem consegue superar o luto pelas ferramentas que a doutrina oferece. Então, eu vou contar esse caso. Este caso está no capítulo do meu livro Vencendo a Dor da Morte. O livro é o capítulo 8. O capítulo chama Nunca Consegui Acreditar Nessas Coisas. Então, para quem de nós conhece um pouquinho da vida que se desdobra além da sepultura, a gente sabe como é difícil desencarnar. Mas não para uma criancinha, como estava o meu filhinho de 3 anos. E eu sabia que ele tinha sido recolhido por braços muito mais carinhosos do que o meu, do que os meus. Eu sabia que ele estava numa colônia, eu sabia tudo ali que eu já tinha conseguido aprender antes que ele partisse e por consultas à doutrina depois que ele partiu. E eu vou encontrar lá no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, alguma coisa da sorte das crianças. Eu sabia disso tudo, mas eu sabia também que, em momentos de lucidez, ele poderia chorar pedindo a minha presença. E eu me preocupava, como é que ele estava? Ele estava se adaptando bem na nova escola, ele estava se adaptando bem com as novas pessoas que cuidavam dele. Eu ficava com aquela preocupação e vocês podem imaginar como que isso pode martirizar o processo já tão doloroso de um luto, né? E então, nessa época, eu tive no colégio um colega que havia se tornado um jornalista muito competente. Ele era professor de português, me parece, ou literatura.
E ele redigia excelentes textos, né? O jornalista tem aquela capacidade de síntese boa. E ele era um cético até a raiz dos cabelos, apesar de ter frequentado a mocidade espírita do Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá nos anos 70. Ele frequentava, mas ele questionava, porque ele era de um ateísmo que era a última moda na época, e ele era muito inteligente, e ele não conseguia captar a presença de Deus pela inteligência, então inteligência era o parâmetro para ele, então ele ficou com aquele ateísmo, né? Então uma amiga, professora do colégio, e eu procuramos esse jornalista na casa dele para pedir ajuda na redação final de um manifesto por ocasião de uma greve de professores, nossa categoria. Quando nós chegamos à casa dele, ele morava sozinho, estava separado da esposa, ele nos recebeu perplexo e falou comigo assim: "Você aqui?" E eu não conseguia imaginar o motivo para tamanho susto dele. Até eu pedi a ele: "O que está acontecendo? Por que você assusta tanto com a minha presença?" E ele conta: "Ah, eu me deitei um pouco após o almoço e passei por uma sonolência. Foi quando eu vi nitidamente seu Lico, o meu pai, seu Lico entrar aqui e me dizer assim: Célia virá aqui na sua casa essa tarde e que você deve dar a ela um recado, que ela leia o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60. E ele diz: eu não dei atenção àquilo, pois você nunca foi na minha casa, e principalmente porque eu nunca consegui acreditar nessas coisas de que morto volta. Aquilo para mim era uma alucinação. Seu pai estava morto e, no entanto, agora você está aqui. Então não foi um sonho. Ele esteve mesmo aqui. Ele também me disse que você entenderia o recado. Ler Lucas, capítulo 9, versículo 60. E mesmo sendo ateu, ele tinha uma Bíblia em casa. E nós fomos procurar lá. E estava escrito: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele, como um grande interpretador de textos, ele mesmo interpreta e diz: parece que o seu pai está dizendo para você não se preocupar com seu filhinho que foi e cuidar dos seus filhos que estão aqui, que estes sim é que precisam de você. É isso que eu fiquei imaginando. Quando, mais adiante, eu recebi uma carta de Rangel, ele foi o primeiro que pegou a minha carta e coloca no jornal da cidade, a Gazeta, e faz um texto tão bem feito a respeito daquele fenômeno que ele não acreditava, mas ele apresenta o texto como um jornalista imparcial, no ano de 84, e ele faz uma reportagem tão boa que quando Chico Xavier nos telefona dizendo: o senhor Edson Arantes, que organiza livros com as minhas mensagens, com as nossas mensagens, vai ligar para vocês autorizam colocar num livro a história do Tetel? Eu falei: claro. Então o Edson vem a Pedro Leopoldo para conversar conosco sobre a identificação dos nomes que aparecem nas mensagens e tudo mais, e a gente entrega para ele essa folha do jornal desse meu amigo, e ele fala: tá ótimo, não precisa de eu fazer mais nada, tá pronta aqui a reportagem. Hoje esse amigo está na pátria espiritual. Acho que sim. Hoje ele já deve entender bem mais dessa vida que continua. E nós aqui imaginando com que carinho e com que amor eu gostaria que vocês, que todos nós juntos agora, homenageássemos mais uma vez todos os nossos entes queridos que partiram, pela prece deliciosa que a Marta faz para nós todo final de reunião. Sim, por favor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós os agradecemos. Agradecemos por tudo que recebemos nesse momento.
rogamos o teu carinho, o teu amor para com todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Que a tua paz, Jesus, o teu carinho, continue em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa compreensão. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê sempre essa oportunidade de receber essa mensagem toda noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Que a tua paz, Jesus, o teu carinho, continue em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa compreensão. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê sempre essa oportunidade de estar aqui nesse momento. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite a todos e que Jesus esteja no coração de todos. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Que Deus te abençoe, Marta.